Irmãos e irmãs, estamos celebrando o segundo domingo do Advento, mas de uma forma especial, a Igreja traz ao centro da celebração litúrgica a festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. É de norma litúrgica que nenhuma festa sobrepõe-se sobre o dia do Senhor, sobre o domingo, celebrações que envolvem o mistério da salvação, mas a Igreja no Brasil, considerando a grande fé do povo, a Nossa Senhora, tantas cidades que trazem sua padroeira como a Imaculada Conceição, então a Igreja no Brasil nos coloca como centro desta liturgia a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, dogma que foi proclamado em 1854 e nos coloca, de fato, às portas do nascimento do Salvador. Quando celebramos a festa da Encarnação, consideramos que esta festa já pode ser considerada uma festa natalina, uma vez que o que nós celebramos hoje está em vista do nascimento do Salvador. Importante considerarmos inicialmente que a Imaculada Conceição de Nossa Senhora já vem no caminho da preparação que Deus faz para a vinda do seu Filho ao mundo. Então a preparação do nascimento do Salvador não se dá somente com esse encontro de Maria com o anjo Gabriel que nós escutamos no Evangelho de hoje, mas já desde o nascimento da Virgem Maria, a concretização da promessa que Deus faz a todo o povo de Israel, então é considerada de uma forma concreta. Papa Francisco, na missa da Imaculada Conceição, que se celebrou hoje, refletiu que a Imaculada Conceição não é mais um mito, não é mais uma profecia, não é mais algo que as pessoas prediziam, mas já é uma festa bonita, concreta, da realização da promessa. Nós somos frutos dessa promessa, uma vez que confiamos na ação misericordiosa de Deus, sabemos que a sua ação, que a sua graça está acima de qualquer ação humana, acima do pecado. Nós escutamos no Evangelho de hoje a primeira saudação do anjo a Maria: alegra-te, cheia de graça. A graça está acima do pecado. O pecado nos priva da graça porque nós consentimos com ele. Nós vamos estruturando uma vida de pecado no nosso cotidiano, na nossa existência. Isso vai nos privando da graça salvífica de Deus. Agora, como eu disse, a ação humana ela não é maior do que a ação de Deus. Por isso, a graça de Deus, ela prevalece acima do pecado, prevalece acima da morte. Por isso, Maria é esse tabernáculo puríssimo que Deus preparou para que o seu Filho pudesse vir ao mundo. Quando nós escutamos do livro do Gênesis, esse diálogo de Deus com Adão, com Eva, também com a serpente, nos apresenta uma série de questionamentos que nos faz chegar à origem do mal. A origem do mal, enquanto a influência da imagem da serpente nessa leitura, o consentimento do homem e da mulher ao romperem com aquilo que Deus havia apresentado como uma proposta de vida plena no paraíso. No paraíso, eles viviam a graça plena, viviam na plenitude da presença de Deus. E por conta do pecado, eles começaram a se perceber. Olha só que interessante, antes do pecado, o homem e a mulher nem se percebiam como estavam, se percebiam diante de Deus, na presença de Deus. E a partir do momento que eles têm esse ato de desobediência, de infidelidade, de autossuficiência, então o ser humano começa a se esconder. E aí vem o questionamento de Deus: onde estás? Nós devemos refletir um pouco mais sobre esse simples questionamento que Deus faz ao homem e à mulher na primeira leitura. Onde estamos na nossa existência nesse mundo? Vamos olhar para dentro de nós mesmos, diante de Deus. Que lugar nós ocupamos nesse mundo? O que nós estamos fazendo para edificar o reino de Deus? Somos, como disse São Paulo na carta aos Efésios, predestinados a sermos filhos adotivos de Deus em Jesus Cristo.
carregamos também em nós a condição filial pelo nosso batismo. E precisamos nos interrogar aonde estamos, o que estamos fazendo. A partir da nossa existência em Deus, nós nos colocamos nesse mundo como cooperadores para a edificação do reino. E quando olhamos o exemplo de Maria, vemos que ela consentiu e cooperou. Quando Maria responde no final do evangelho de hoje: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Primeira coisa que é importante destacar dessa resposta de Maria, desta atitude concreta de cooperação com Deus, é a palavra serva. O servo é aquele que se faz menor do que o seu Senhor, está ali para cooperar, para servir. Então Maria assume, se veste de uma grande humildade, permitindo que a ação de Deus se torne maior do que a sua existência. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Não é apenas um consentir com a palavra, mas é um realizar a palavra na sua vida. É um desafio que todos nós temos na nossa vida cristã. Escutar a palavra e praticar a palavra são duas coisas distintas. Escutamos a palavra constantemente, vemos frases bíblicas expostas por aí, escutamos a Escritura na Santa Missa, lemos a palavra de Deus em casa e assim por diante. Mas e a prática? Em que momento da vida nós estamos colocando em prática a palavra de Deus? É isso que nós devemos refletir no nosso dia a dia, para considerarmos que a nossa vida também está em vista de Deus, está em vista da salvação. A ação de Deus, ela já é permanente, ela é concreta. E quando celebramos a festa da Imaculada Conceição, nós temos a certeza disso. Todos nós já escutamos falar sobre o pecado original. Pecado original que, segundo a teologia, a doutrina da Igreja, é repassado a nós no momento da nossa concepção, a mancha do pecado. Por isso não somos santos, somos pecadores. Agora, também já disse que a ação de Deus, ela é maior do que a ação humana. Se por conta da ação humana recebemos o pecado original, então pela ação de Deus, Ele quis que Maria fosse preservada no instante da sua concepção. Deus não permitiu que a mancha do pecado alcançasse a existência de Maria, para que assim houvesse a oportunidade de recriar a história da humanidade. Assim como lá no paraíso existia Deus, o homem, a mulher, todas as criaturas, na ausência do pecado, agora Jesus Cristo como o novo Adão, Maria como a nova Eva, se colocam com uma atitude evangélica, com uma atitude de quem está em plena comunhão com Deus, do serviço, da cooperação, da obediência, da responsabilidade que assumem a partir do momento que são incluídos no mistério da salvação. Então, Maria é a preservada do pecado, é aquela que foi projetada por Deus como algo bonito, como algo concreto, para que nós estivéssemos aqui hoje, celebrando o mistério da nossa salvação em Jesus Cristo. Então é importante considerar que na nossa existência humana, nós também somos cooperadores do Senhor, nesse grande mistério que nos envolve. E devemos buscar lutar cada vez mais contra o pecado. Seja o pecadinho, o pecadão que nós consideramos e classificamos por aí, mas o pecado, ele não pode ser reduzido como algo pequeno ou classificado como algo muito grande. Pecado é pecado e nos priva da graça. Somos nós que nos privamos dessa graça. Eu já disse outras vezes, mas é importante ressaltar talvez uma analogia que nos ajude, principalmente as crianças, a entenderem essa dimensão da graça e do pecado. A graça de Deus é derramada sobre nós como a chuva, que ultimamente tem caído cada vez menos, na nossa terra, mas a graça de Deus, ela é derramada sobre nós sem cessar. O pecado é como o guarda-chuva, que nós abrimos e nos privamos desta graça. Quando a gente vai sair de casa, nós pegamos aí a sombrinha, o guarda-chuva, para tentar nos proteger da água. Mas em algum momento, com certeza, nós vamos pelo menos molhar um pouco dos pés, da roupa, das pernas, para nós entendermos que não existe ação humana
que impeça a graça de Deus de nos alcançar. Talvez ela dificulta, mas não impede. Porque se ela impedisse a graça de Deus de alcançar a nossa vida, então nós seríamos maiores do que Deus. E não somos. Não somos maiores do que Deus. E nem aquilo que nós produzimos, de bom ou de ruim. Então que nós possamos nos desarmar mais em relação a Deus, nos prever, nos precaver cada vez mais das ações de pecado que nós consentimos na nossa vida, porque temos um objetivo, temos uma meta, que é alcançar a salvação. E todo esse tempo do advento nos coloca na esperança de sermos vitoriosos juntos com o nosso Senhor. Então que assim a Virgem Maria interceda por cada um de nós, numa vivência fiel, obediente, coerente da palavra de Deus, e que assim como Maria, no serviço a Deus, nós possamos purificar cada vez mais a nossa vida e a nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.